Você sabia que existem doenças que podem acometer mulheres durante o período de gravidez? Ao contrário do que todas nós esperamos, diagnósticos raros podem tentar tirar a alegria da espera de um bebê. Hoje você vai conhecer Camila de Paula Silva, que precisou ter fé, ser forte e corajosa ao receber um diagnóstico de colestase gestacional, que poderia levá-la à morte e à perda do seu bebê. Como essa história teve um lindo final feliz, é o que você vai ver agora. Você é um bom motivo para viver e no programa de hoje eu espero que você saia daqui com muito mais esperança para viver a sua vida. Já estou aqui com os meus convidados para lá de especiais, Guilherme Fenelon, mais uma vez seja bem-vindo. Lucas Farnese, seja bem-vindo mais uma vez também. E hoje nós já vamos começar com a nossa convidada, compartilhando um pouquinho dessa história de esperança e de fé. Vamos conferir? Sempre pedi ao Senhor que pudesse me dar um filho, né? E exemplificava para o Senhor como eu queria esse tipo de filho. E dizem que a gente tem que orar e da forma correta. Então eu comecei a descrever para o Senhor, né, o filho que eu gostaria. E durante 6 meses, então, nós tentamos ter esse filho. E aí não vinha esse filho. Né? E aí eu disse para o meu marido, então eu vou voltar a tomar os remédios necessários para que a gente tente então no ano posterior. E aí, para nossa surpresa, eu estava no auge da minha carreira, fazendo concursos públicos, né? Mas pedindo ao Senhor que me desse um filho. E aí, para minha surpresa, quando foi em janeiro, eu descubro que eu estava grávida. Descobri que eu estava grávida e em março eu tinha um concurso público para fazer. E com isso, com essa descoberta da minha gravidez, da minha gestação, eu realmente me surpreendi com isso, né? Me surpreendi e comecei por um tempo mesmo a questionar o porquê que tinha acontecido aquilo comigo. Tendo em vista que eu estava com a minha carreira no auge, que eu queria viajar, fazer os meus concursos públicos, né? E eu comecei a realmente rejeitar aquela gestação. Durante os 30 dias, então, eu achei que a minha vida realmente tinha acabado, né? Mas depois as coisas foram normalizando, o Senhor foi me centralizando mesmo, me mostrando que foi Ele que tinha me dado algo que eu pedi durante há tanto tempo. E do 1º ao 4º mês eu passei muito mal na minha gravidez, eu achei que seria uma gravidez tranquila, mas não foi. Passei muito mal, com muitos enjoos. Com 5 meses, então, de gestação, eu comecei a ter uma coceira absurda no meu corpo. Coçando, e eu fui ao médico, me consultei achando que era uma alergia. E aí, para minha surpresa, o meu médico disse para mim que eu estava com uma colestase intrahepática gestacional. Isso é uma doença que dá somente na gestação, no fígado. E ele disse que o meu fígado ele estava realmente pronto para explodir a qualquer momento. E com isso, não há o que nós fazermos a não ser interromper essa gestação. Porque na medida em que a gestação vai evoluindo, os órgãos vão se comprimindo e o fígado dela pode ser que não dê conta realmente de suportar essa gestação. E o exame que detecta realmente essas enzimas do fígado, que são as enzimas do fígado saindo, é o TGO, chamado TGO e o TGP. Para ele dar alta em mulher é 32, o meu estava 900. E quando então ele me relatou essa situação, ele disse, você vai ter que ir agora fazer uma internação no CTI e amanhã a gente vê então o que realmente vai acontecer com você. E naquela mesma hora o meu mundo desabou. E diante de uma notícia como essa, né, totalmente inesperada, como a gente já falou na abertura do programa, uma enfermidade rara, uma condição só durante o período de gravidez, que é de uma total quebra de expectativas, tendo em vista que você espera que aquele momento seja leve, seja o mais saudável possível, que já tem realidades bem complexas nesse tempo. Sim, de uma doença que ela não tinha, de uma coisa que não se preparou, né? E o importante nessa hora é a gente manter a esperança, manter a fé, né? Colocar os olhos no lugar certo, como de tantas histórias que a gente já viu aqui, né? O bom dessas várias histórias, né? Dessas várias histórias que a gente atende lá no consultório também, né? Que a gente olha isso com um olhar assim e fala, olha,
não é esse exame que prediz o que vai acontecer, né? Não é esse exame, não é essa doença, né? Existem outros fatores envolvidos, né? Existe algo a mais, né? Que a gente pode não saber explicar, a gente pode não entender com aquela clareza que a gente às vezes gostaria de entender, mas existem outros recursos, né? Que não estão nas nossas mãos, né? Mas existe um lugar que a gente pode depositar nossa fé, nossa esperança, que a gente pode seguir adiante, né? Que a gente pode colocar isso em conta quando a gente vai tomar uma decisão, né? E não só um TGO de 900 e não só de um prurido ou de qualquer outro exame que tenha sido feito, né? E o quanto ouvir boas histórias, ouvir coisas boas, ouvir e celebrar essas histórias na vida das pessoas ao nosso redor pode mudar a forma que a gente lida com essas situações. Thalita, como o Lucas está falando, a gente tem sempre histórias muito importantes, muito ricas, muito ilustrativas, que a gente traz sempre no programa. E todas as vezes que a gente ouve uma história como essa, a primeira coisa que a gente lembra é que o acaso nos acomete a todos. O inesperado nos acomete a todos. As pessoas que geraram bons resultados a partir disso são aquelas pessoas que mais tinham uma condição emocional para lidar com uma intempérie com relação a essa história. Uma das coisas que nos ajudam muito a criar estruturas emocionais de superação são esses casos, né? Ouvir casos que realmente a gente pode continuar confiando em Deus, tendo nossas estruturas alicerçadas na esperança. Essas histórias nos ajudam muito, porque elas reativam nossa fé, elas nos mostram que é possível, a gente tem que continuar acreditando e que independente do que vai acontecer, Deus está conosco. Então é tão bacana, né? Ouvir o programa, compartilhar essas histórias, ouvir esses bons testemunhos de casos que nos ajudam, porque um dia pode ser comigo, um dia eu posso ser acometido por um acaso, por uma questão de uma tragédia, de um luto, de uma perda, de um adoecimento, então eu vou precisar de requisitar todos esses recursos, né, que eu acumulei durante esse tempo para poder colocar isso em prática. E às vezes já é a realidade de alguém que está nos acompanhando agora, às vezes você está experimentando uma situação muito dolorosa, difícil, um diagnóstico, seja o que for, neste momento que você está assistindo esse programa. E talvez a sua história não seja em nada parecida com a da Camila, mas isso te ajuda a ter uma nova perspectiva sobre o que você está enfrentando, né? Não precisa necessariamente ser a mesma situação. Como eu digo sempre, cada história é única, cada dor é única, cada realidade é única, mas a gente aprende, né? No meio de conselheiros, especialistas como vocês são, e também na vida de pessoas que já caminharam, já chegaram lá e já sobreviveram, e não apenas sobreviveram, se descobriram um bom motivo para viver, como é o caso da Camila. Vamos ouvir mais um pouquinho da história dela. Eu confiei no Senhor que Ele tinha um propósito e que nada ia acontecer se não fosse pela permissão dEle. Eu disse, Senhor, se o Senhor quem colocou essa criança em mim, é só o Senhor quem tem poder para tirar ela de mim. E naquele momento eu já liguei para minha mãe, que a gente pensa na mãe, né? Falei, mãe, ore por mim, esteja comigo em oração. E falei, doutor, repita o exame, porque está muito alto, pode ser que tenha tido algum erro de laboratório. Ele disse, eu vou repetir, mas você terá que então fazer essa internação no CTI, para amanhã a gente fazer a interrupção dessa gestação. Não há como. E aí o meu marido disse, e aí, doutor, mas se nós, né, autorizarmos ela evoluir essa gestação até o final? Ele disse, olha, a sua esposa, ela pode entrar em óbito a qualquer momento. Então não há possibilidade nenhuma dela continuar com essa gestação. Mas eu crendo no Senhor, eu falei com o Senhor, Deus, é o Senhor que está comigo. E aí eu fui fazer todos os procedimentos, fiz a minha internação no CTI, fiquei no CTI e o médico plantonista do CTI que estava lá, que era o chefe do CTI, ele já tinha ido embora e o médico que me atendeu ligou para ele, pediu para ele então que voltasse para poder me avaliar, para ver se era necessário inclusive fazer aquela interrupção da gestação naquele momento. E aquilo foi um pavor para mim. E aí naquele momento do CTI, eu tive um encontro com o Senhor ali, né? Foi um momento que Deus realmente chegou perto de mim, eu senti o sussurro dele no meu ouvido, no Espírito Santo de Deus me dizendo, filha, fique tranquila, o que eu coloquei é eu quem tiro. E tudo isso que eu permiti que você passasse era só para te mostrar que o detentor de todo o controle é sobre mim. E você pediu algo, você pediu um filho, eu te proporcionei esse filho, não no tempo que você queria, mas no tempo que eu determinei que fosse o melhor para você.
Então, confie, porque esse filho não vai sair de você e ele é minha promessa. Ele já foi escolhido, ele já foi idealizado muito antes de vocês idealizarem e programarem. Então, tudo que você me pedir, reflita e anote, porque tudo é permissão e o tempo é meu. Você não detém o poder sobre a sua vida. A gente sabe que toda dádiva e todo dom perfeito provém de Deus. Então, a gente reconhece a graça que Deus liberou para que homens e mulheres investissem na ciência, na educação, nas artes, em todos os montes, para que nós pudéssemos nos desenvolver como pessoas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o quanto o investimento numa saúde emocional e mental, ela nos ajuda a descansar e confiar no tempo de Deus. Essas situações adversas, né? Essas quebras de expectativa, 100% das pessoas elas trazem uma dor. Né? Todo mundo fica assim, entristece diante de uma situação dessa, né? O que a gente espera normalmente. Né? A pessoa se entristeça, né? Que ela viva ali uma certa dor, um tipo de sofrimento e até aí tudo bem. Né? O ponto é de onde que isso vai, né? Se isso vai evoluir para um desespero ou isso vai evoluir para uma esperança, né? Desespero, né? Esse desafio é insuperável, né? Eu não tenho forças ou não tem jeito, ele é muito forte, né? Esperança, eu tenho um desafio, mas existe uma possibilidade, né? Existe ali uma superação. Então, quando você está ali diante dessa situação ali, um exame, né? Qual a importância da fé? Você alimenta a tua esperança, que não é no exame, né? Que não é no laudo médico, né? A tua esperança ela não está alicerçada nisso. Não que o médico esteja errado, porque o papel dele ali é analisar o exame e te dar uma conduta baseada no exame. A conduta foi, né? Até onde parece ali, perfeita, né? Então, tinha uma situação de risco, um exame num nível altíssimo, né? Demonstra um comprometimento do fígado e se ela está na iminência de morrer, a interrupção para a preservação da vida dela, né? A conduta ok, dentro da medicina, né? Então, a gente não coloca fé contra a medicina, né? Mas a gente fala, olha, existe algo além da medicina, né? Existe uma coisa além, a gente pode colocar os olhos além da medicina e a gente se enche de esperança, né? A gente procura uma outra saída, a gente não se entrega, né? Uma simples, né? Ouve o médico de um lado, mas ouve a voz de Deus do outro lado para a gente tomar uma decisão mais adequada, né? Uma decisão mais completa. E a própria ciência concorda que o desenvolvimento de uma espiritualidade, de uma fé, seja ela qual for, para as pessoas, para os pacientes, enquadra ali em um retorno, uma melhora significativa em como a pessoa lida com os processos ali da enfermidade dela, né? Thalita, uma das coisas mais fundamentais e edificantes, que é uma premissa do programa, que a gente fala constantemente, é essa integralidade do ser humano e que vai combinar, né, uma coincidência entre essa espiritualidade com o seu psiquismo e essa corporeidade. E o que acontece sim, é possível você estar mais treinado com relação a isso, nesse desenvolvimento. A primeira coisa é essa, é acreditar e compreender que a partir de um estado de consciência que a gente precisa de amadurecer, não existe onde que começa uma coisa e termina a outra, é tudo junto o tempo todo. Então, em qualquer caso que eu tenha, viva e sofra, o meu psiquismo está junto com a minha espiritualidade, está junto com o meu corpo ali o tempo todo, o tempo todo. Então, o que acontece? Aquela história que a gente fica, né? Vai para além da medicina e onde é que entra a espiritualidade, onde é que termina uma coisa. Não é assim que funciona. É tudo ao mesmo tempo agora. A medicina está atuando, junto com a espiritualidade está atuando. É claro que chega um momento que as coisas são mais determinantes, limítrofes. Né? O médico chega e fala assim, olha, até aqui a gente consegue ir, daqui para frente não tem jeito. Então, olha que pergunta de um dilema tão denso que é o marido virar e falar assim, doutor, e agora? E se a gente optar pela continuidade gestacional, o que vai acontecer? O risco é dela morrer. E aí já pensou que situação mais complicada, você ter que optar entre a vida da criança, a vida da mulher com relação a isso? Então, em alguns momentos a gente compreende, como esse caso, que houve ali uma manifestação de Deus, uma presença sobrenatural, uma intervenção sobrenatural, a partir dessa dinâmica de fé que aconteceu. E se não acontecesse? Então, é legal a gente também conversar sempre no programa, porque quando não acontece, Deus deixou de operar,
Deus deixou de estar com essa pessoa? Não. Né? Poderia acontecer que ela, infelizmente, tivesse que fazer procedimentos que ela jamais imaginaria que tivesse. Deus não estaria com ela? Estaria com ela. E aí, em outro momento, em outra ocasião, em outra oportunidade, essas coisas iam se reorganizar. Por quê? Porque esse ambiente de uma espiritualidade precisa continuar sendo saudável, independente disso. Mas que bom que aconteceu. Graças a Deus por isso. E é um relacionamento com Deus que nos ajuda a entender ou a depender da soberania de Deus, né? Sobre todas as coisas, sobre todos os fatos, porque graças a Deus a gente perde o controle, mas Ele não perde o controle de nada. Boa observação, Guilherme. Vamos ver então um pouquinho como que foi o desenvolvimento, né, desse processo dela. Os médicos, sem saberem realmente se fechava um quadro de colestase, porque tinham que ter 5 fatores, dos 5 eu só tinha os 3 fatores, eles ficaram espionando se era uma hepatite, se era alguma coisa vinculada à cistosa, porque é uma doença do fígado, então tudo isso pode ser que vincule, né? E fiquei então durante 3 dias internada naquele CTI, até que o médico chegou e falou comigo: eu vou te dar alta do CTI, porque não tenho o que fazer. E eles realmente não descobriam o que eu realmente tinha. E aí, depois daquele momento, passados os 3 dias, eu fui então para o quarto, fiquei no quarto e eles continuaram a fazer exames em mim todos os dias, 2 vezes no dia, sem saber, né, o que tinha acontecido, o que estava realmente acontecendo. E aí o médico me disse: por enquanto a gente não vai, e todos os dias era algo novo para mim, era uma vitória para mim, porque eu não sabia se amanhã esse neném ia realmente sair de mim. E eu lembro que nesse momento que estava no CTI, só fazendo uma retrospectiva, o meu filho, ele mexia dentro de mim e eu evitava de colocar a mão, porque eu pensava: como eu vou continuar adquirindo um amor por uma criança que eu não sei se amanhã vai estar dentro de mim? E era uma maternidade, todo mundo saía alegre, né, com os filhos no braço, e eu ia ter simplesmente, né, uma cicatriz de uma cesariana, sem saber se aquele filho estaria comigo. Eu tive alta daquele CTI e fui direto para o quarto. Entrando então no quarto, os médicos faziam vários exames, né? A maternidade do hospital, os residentes, todos queriam me ver para saber o que tinha, porque era um caso novo. Até aqueles médicos mais experientes que estavam ali começaram a voltar a estudar, porque era um caso completamente diferente, né, para se fechar esse quadro de colestase. E eu fui levando essa gestação. Então, cada semana para mim era uma vitória muito grande. E aí, até que então, disseram: você terá que consultar com um hepatologista, porque o seu caso é um hepatologista, né? Aqui nós, ginecologistas obstetras, não temos mais o que fazer. Eu não te dou alta, mas se o hepatologista ou o gastro te der, tá tudo certo. E aí, então, conseguimos um gastro na maternidade. Ele chegou, me examinou e falou: olha, não há o que fazer. A gente não sabe o que você tem, mas para mim você já está de alta. Mas você terá que fazer esse acompanhamento de forma periódica, cada semana, né? Para ver se essa gestação vai continuar evoluindo bem. E aí, então, depois de 15 dias internada, completando, eu tive essa alta, então, do hospital e fui para casa. Mas com a incerteza se esse filho continuaria, se ele ia ficar bem, se eu ia ter uma gestação precoce, se ia nascer prematuro ou não. E se realmente tivesse que ser prematuro, ele teria que ficar, então, no balão de oxigênio, né? Porque o pulmãozinho não estava todo formado ainda. Então, eu não curti a minha gestação. Eu vivi, mas falar que eu aproveitei não, porque foram semanas, né? Cada semana para mim era uma semana gloriosa. Consegui mais uma semana, venci mais uma semana. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, que algo interessante é que ela compartilhou sobre a experiência de fé que ela teve e agora, nessa parte, ela compartilha ali sobre as dúvidas, sobre as incertezas, sobre, às vezes, o quanto ela ficava com receio de se apegar cada vez mais àquele bebê e depois como que ia ser. Eu acho interessante a gente falar sobre isso porque algumas pessoas se martirizam, se culpam por se sentirem assim: eu confio em Deus ou eu não confio em Deus? Né? Eu tive uma experiência com Deus, Deus me deu uma palavra, mas ainda assim eu não confio tanto. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, doutor Lucas. Eu considero assim, a fé, ela carrega sempre um elemento da dúvida, né? Não dúvida se Deus existe, se Ele é soberano, mas será que o que eu estou fazendo é certo? Né? Será? Eu tô optando, né? Minha opção aqui foi por continuar a gravidez, né? Vamos supor ali que o exame tivesse ruim e o marido que tivesse assinar.
será que eu assino? Né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Né? Será que esse é o correto? Né? Porque a certeza ela é científica. Né? A certeza que as coisas que a gente pode provar, né? elas são ali, mas pela ciência. Né? Então, a fé ela traz esse elemento da dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa correta? Né? Eu sei que eu tenho que amar, mas será que eu estou amando certo? Né? Eu sei que eu tenho que ser humilde, mas será que o meu nível de humildade está correto? Né? Será que eu tenho fé suficiente? Né? A gente fica sempre nesse dilema, né? A gente fica sempre nesse elemento da dúvida. Né? Que é o que ela manifestou, né? Estava cheio de esperança, né? Quando o médico falou que tinha que tirar, ela se encheu de fé. Quando deu a alta, falou, meu Deus, será que vai, né? Será que eu continuo nutrindo um amor aqui? E se essa gestação não for, né? E aí muitas pessoas podem olhar para ele e falar, mas eu não tive fé, começam a se martirizar, mas não é assim, né? A gente traz esse elemento da dúvida, nós como seres humanos aqui, a gente traz essa dúvida, né? E tá tudo bem, né? Ela teve uma fé impressionante, ela teve ali um contato com Deus, né? O marido, né? Vamos ter que tirar o marido do bancou. Então, assim, foi uma fé interessante que eles tiveram com momentos de dúvida, né? Que eu não enxergo isso como uma falta de fé, como um demérito deles de maneira nenhuma. Então, antes da gente encerrar, vamos ver como que ela... É a palavra que ela deixa depois de ter vivido tudo isso, né? Que eles passaram. E eu perguntei ao médico, eu posso fazer o quartinho do meu filho? Eu já estava com umas 34 semanas e ele me disse não. Por enquanto não, porque a sua gestação é de altíssimo risco. E a gente não sabe nem se você vai continuar com essa gestação. E aí, com 37 semanas, né, acreditando que seria uma cesariana, naturalmente a minha bolsa estoura às 5h20 da manhã. E eu liguei para o meu obstetra, ele me disse que era para me descer imediatamente, fez todos os exames e me disse, hoje a sua vitória chegou e você vai poder, inclusive, escolher, né? Porque antes eu não tinha opção, você vai querer um parto normal ou uma cesariana? E eu disse para ele, eu consigo um parto normal? O meu fígado suporta um parto normal? E ele disse, suporta. Nós não sabemos o que aconteceu, até hoje eu não sei o que aconteceu, né? Mas você é um milagre, o seu filho é um milagre do Senhor. E aí fiquei 18 horas em trabalho de parto, com a graça do Senhor, e o meu filho veio perfeito, sem precisar de ficar num balão de oxigênio, veio direto para os meus braços, e hoje o Benício está aí com 1 ano e 7 meses, né, trazendo alegria pra gente. E o que eu quero deixar para as pessoas é isso. Primeira coisa é que quando nós pedirmos algo ao Senhor, que a gente possa anotar se a gente não lembra, e entender que nós não detemos todo o poder da vida sobre nós. E aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aquilo que o Senhor trouxe para você, nós temos que acreditar que o milagre é possível. Alguns milagres são instantâneos, são rápidos e alguns são gerados ali com muitos meses de gestação, surpresas, altos e baixos, né, Guilherme? Pois é extremamente importante quando você comenta sobre isso, Thalita, porque é exatamente isso. Não significa que eu deixei de ter fé. A fé e o lado emocional estão andando junto o tempo inteiro, então não é linear, como a gente gostaria que fosse. Nossa fé, de vez em quando, ela dá aquela abalada com relação a tudo aquilo que está acontecendo. E eu não deixei de ter fé por causa disso, minha fé continuou preservando, porque muitas vezes minha fé é aquela fé ordinária. É estar ali mantendo o meu dia a dia funcionando, eu estou sustentando a minha própria fé. Então, eu não tenho que trazer toda aquela dimensão de uma espiritualidade intensa o tempo todo. Eu tenho que trazer isso junto com todos esses outros elementos. Isso significa fé operante, constante, com relação a todo o processo que eu estou vivendo. E que desfecho lindo, né? Se manter em fé. Se manter em fé. Mesmo com emoções que elas sobem, elas descem, você continua com fé, né? A gente tem tratamento para as suas emoções, para poder lidar com alguma coisa, às vezes até tratamento medicamentoso, quando necessário e tal. Mas para a fé não, a fé é a certeza daquilo que a gente espera em Deus, aquilo que a gente anseia em Deus, aquilo que a gente sabe que Deus pode fazer. E aquilo que a gente desenvolve quando Ele muda alguma direção do nosso caminho. É aquilo que a gente continua dependendo, se submetendo, recorrendo e confiando. Olha, eu continuo crendo. Uma vez me perguntaram assim, mas Thalita, no meio disso tudo que você passou, você continuou tendo fé? Eu falei, meu Deus do céu, eu só passei por isso tudo por causa da força que Ele me dava
que Ele me deu diante dessas situações. Como é bom passar pela prova dando glória a Deus, como é bom passar pela prova vivendo com essa convicção de que Deus está comigo, de que Ele nunca vai me desamparar, né? Que em meio às tribulações da vida nós temos um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que se importa, né? E dar glória a Deus no meio da tribulação não é você ser aquela pessoa efusiva que está ali. Nem sempre você vai estar cantando os hinos mais bonitos. Não, tem dia que às vezes você vai cantar um hino e falar assim, Deus, olha, eu tô aqui porque eu sei que o Senhor pode, mas que eu tô feliz, que eu tô satisfeita, eu não tô. Mas como eu confio em um Deus que é soberano e que não tá aqui para poder me agradar e me fazer rir, que está aqui porque se importa comigo na integralidade do meu ser, eu vou continuar essa situação. Hoje eu estou um pouquinho em silêncio, eu estou um pouquinho chateada com o Senhor, mas eu vou continuar andando essa milha, eu vou continuar conhecendo o Senhor. Então, conheça e prossiga em conhecer um Deus que tem o controle de todas as coisas e que Ele não é um Deus sádico que vai fazer de você uma marionete para você se comportar X ou Y. Não, Ele quer te ensinar o caminho, a verdade e a vida que Ele é. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Lucas. Mais uma vez.